as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Aquele era um dia muito feliz para mim. Pela primeira vez, eu ia conhecer o Lago dos Frades, o mais belo de todo o país. Claro que muitas das vezes as pessoas exageram, mas pelas fotos ele parecia lindo e deslumbrante. Alguns amigos iam comigo nesse acampamento de alguns dias. Estávamos de férias e só queríamos nos divertir. Estava fazendo muito frio. Preparei o meu melhor e mais quente casaco, minha comida e uma garrafa com água. Falaram para eu levar fósforos. Vamos precisar acender uma enorme fogueira para poder passar a noite. E com certeza seria muito gelada. Eu tinha acabado de completar 18 anos e meus pais, pela primeira vez, permitiram que eu fosse no acampamento. O Eduardo, Matheus, Jean, Naluca e Bárbara já haviam participado outras vezes. Eu seria o novato da vez, prevendo que participaria de muitas preces pregadas, ossos do ofício. Estava sendo um ano muito puxado nos estudos e um pouco de trabalho como estagiário. Precisava de um pouco de natureza, relaxar ao ar livre, longe desse mundo barulhento de poluição. Um contato mais íntimo com a Mãe Terra. Deus sabe que eu não queria que terminasse do jeito que terminou. Mas eu ainda chegarei lá na história. No começo do caminho, Matheus dirigiu o carro que nos levaria à beira da trilha. Ali, havia um estacionamento que você pagava por dia. Ele deixou o carro, pagou a moça que tomava conta e começamos a nossa trilha. No meio do caminho, fui recebendo algumas orientações. O sol estava queimando um pouco, mas estava fraco. Estávamos na época do inverno. Não seria uma caminhada muito fácil. Aproveitei para tirar muitas fotos para o meu álbum de recordações. Teria bastante história para contar a meus amigos e meus pais. Alguns colegas do serviço estavam loucos para conhecer o lago. Depois dessa vez, eu já saberia o caminho e poderia ser um guia para eles. Uma vez novato, para depois ser o veterano. Estava gostando dessa ideia na minha cabeça. No meio do caminho, fazíamos algumas paradas para descansar e hidratar. Eu aproveitei e comi um dos sanduíches que minha mãe havia preparado. Estava delicioso. Jean olhou para mim nessa hora e falou: Espero que não tenha medo de histórias de terror. Juro que ele fez uma voz tão assustadora que não precisava estar de noite e nem ele contando uma história para que eu ficasse todo arrepiado e com medo. Ele parecia ter o dom para isso. Embora não soubesse ainda quem que ia contar alguma coisa para entreter a nossa noite. Por algumas horas de caminhada, até chegarmos na beira do lago. Do outro lado, uma enorme queda d'água. Uma cachoeira linda e deslumbrante. Eles começaram a tirar a roupa e pular na água. Eu fiquei com medo do frio, confesso. Mas eles insistiram tanto que eu tive que pular. Não teve jeito. Me senti congelando da cabeça aos pés. A água estava muito gelada. Voltando novamente à terra firme, foi a hora de nos aquecermos e de montar as barracas. Eles haviam trago 3. A menor para mim, exclusiva. Eles falavam: os novatos dormem sozinhos. Uma média para o casal Bárbara e Matheus. E uma maior para os outros 3. Não foi muito difícil montar as barracas. Eles já tinham prática e eu aprendi bem rápido. Até que a minha tinha um tamanho razoável. Não ficaria espremido como eu tinha pensado antes.
Fizemos uma fogueira no meio das 3 barracas. Enquanto nos aquecíamos do frio que tinha chegado para valer, bastou o sol se esconder caminhando para o outro lado, que o frio chegou para valer. Jean se sentou perto de mim e começou a contar uma história de terror. Mas a criatura da floresta sombria, ela havia pego a minha amiga. Ele sussurrou para mim de dentro da floresta. Eu tive medo de ir lá. Percebi que a criatura estava manipulando a sua voz, uma mera marionete. E naquele momento, eu soube. E ele fez uma pausa de suspense, fazendo todos nós ficarmos com os pelos do corpo ouriçados, um frio congelante na espinha. Mas ele continuou. Eu soube. E ela já estava morta. A criatura estava usando seu corpo como uma pele. E sabe aonde tem uma outra dessas criaturas? Nessa hora, ele deu um grito e apontou para o meio do mato. Imaginei uma criatura saindo lá de dentro nos pegando. Estava realmente assustado e morto de medo. Jean começou a rir com o final da história. Agora sério, eu fiquei morrendo de medo para ir dormir. Ainda mais sozinho naquela barraca. Antes de irmos dormir, Mateus retirou da sua mochila uma garrafa de uísque. Essa é para aquecer do frio. E o meu medo meio que desapareceu na hora. Não sou de beber, mas aquilo ali era inevitável. Precisava fugir um pouco do frio. E bebemos bastante, até quase desmaiar de sono no meio do mato. Nessa hora, cada um se arrastou para sua barraca. Dessa noite, eu juro que me lembro muito pouco. Embora a polícia tenha me interrogado à exaustão, vou contar o pouco que me vem à mente do acontecido. Mesmo bêbado, alguns mosquitos estavam me incomodando. Eu espirrei quase todo o frasco de inseticida, mas parecia não ter resolvido a situação. Ainda desperto, eu comecei a ouvir alguns sussurros e barulho esquisito vindo da trilha. Achei no momento que fosse algum animal, um castor, um gambá ou algo do tipo, e cambaleei para o lado de fora da barraca. Enquanto eu urinava, comecei a ouvir gritos e fiquei realmente assustado. Quando olhei para as barracas, elas estavam balançando muito, como se meus amigos estivessem lutando pela vida. Quando comecei a correr naquela direção para ajudar ou entender o que estava acontecendo, lá no fundo da minha mente pensava que poderia ser uma brincadeira. Acabei recebendo uma paulada na parte de trás da cabeça e desmaiei. Devo ter acordado algumas horas depois. Já estava começando a amanhecer. Eu ainda estava tonto. Olhei para as barracas. Estavam todas rasgadas e poças de sangue estavam espalhadas pelo chão. Vi todos os meus amigos mortos, em pedaços, estraçalhados como se uma criatura gigantesca tivesse passado ali. Eles não tiveram a mínima chance. Horrorizado, encontrei forças para descer e consegui chamar a polícia. Foi feita uma imensa busca nos arredores pela criatura. E eles não acharam absolutamente nada. Era como se a criatura tivesse desaparecido ou evaporado. Era como se a criatura da história do Jean tivesse ganho vida. E depois, ido embora para o seu mundo. Até hoje, eu sou considerado o único suspeito desse crime. Só não estou preso por não encontrarem nenhuma prova contra mim. Só eu sei o inferno que foi naquela noite. E todas as noites seguintes antes de dormir, ainda ouço o grito dos meus amigos no meu ouvido. Ele tinha decidido fazer uma trilha para um lago do Estreito. Gostava sempre de ir sozinho.
Era o seu momento de contato com a natureza. Essa é uma trilha que as pessoas pediam que fosse evitada, pois além de ter o acesso perigoso, os moradores da região falavam que ali aconteciam algumas coisas estranhas. Animais desapareciam, pessoas sumiam, seres estranhos eram vistos de noite. Nada que fosse comprovado, e Marlon também não acreditava nessas coisas. Nunca havia sido supersticioso, e sempre que ia em algum lugar pela primeira vez, parecia estar ouvindo sempre as mesmas histórias. Com a sua mochila nas costas, ele foi para encarar a trilha. Sabia que nela tinha tudo o que precisava realmente. Uma bússola, seu celular que poderia não ter sinal, alguns alimentos secos e um pouco de água. Não precisava levar muito. Poderia ao longo do caminho reabastecer a sua garrafa. Ninguém sabe ao certo em que ponto Marlon havia desaparecido. Sua família esperou seu retorno. Ele sempre chegava cansado e ia direto para o banho. Depois deitava na cama e assistia a televisão até cair no sono. Mas depois daquela trilha, ele não havia retornado. Sua família achou estranho. Tentou o contato pelo telefone e estava fora de área. Ligou para seus amigos e ninguém sabia do seu paradeiro. O pânico começou a tomar conta da sua mãe. No dia seguinte, bem cedo, ainda sem notícias, ligaram para a polícia. Eles foram orientados a aguardar em casa. Poderiam receber um telefonema com alguma explicação ou coisa que o valha. Naquele mesmo dia mais tarde, alguns amigos de Marlon foram ajudar as equipes de resgate. Nenhum sinal dele durante a trilha inteira. Não acharam nenhum indício que ele tivesse se perdido por ali. Alguns mergulhadores foram contratados para procurar algo no Lago do Estreito. Ele poderia ter nadado e ficado preso por alguma raiz no fundo do lago e morrido afogado. Seria uma coisa muito triste. Mas esse tipo de morte não é tão incomum assim. Acidentes como esse ocorrem aos montes no mundo. Mas os mergulhadores não encontraram nada, nenhum pertence, nenhum sinal. Depois de dias de procura, a coisa mais provável que pudesse ter acontecido era um homicídio. Alguém foi ao assaltar, aconteceu uma luta e Marlon havia morrido, acabando sendo enterrado em algum lugar na mata. Se algum animal o desenterrasse nos próximos anos, o mistério acabaria. Mas a sua família ainda manteve a esperança de que Marlon estivesse vivo. A cada dia que passava, a esperança ia diminuindo. A sua família e amigos acabaram voltando à rotina da vida. Trabalho, estudos e etc. Seus pais com um rombo no coração. Não se supera a morte de um filho assim tão fácil. Não é o do ciclo natural da vida. Os filhos enterram os pais, não o contrário. 2 anos mais tarde, quando de Marlon só haviam lembranças, alguém tocou a campainha da casa dos seus pais. Um velho atendeu a porta e quase caiu para trás. Fez uma cara de susto. Segurou a lateral da porta para não cair. Gritou para sua esposa vir o mais rápido possível. A pessoa que havia tocado a campainha era Marlon. Estava com a mesma aparência de 2 anos atrás. Seu pai lembrava bem, pois todos os dias olhava uma foto que o filho havia tirado, minutos antes de sair para a trilha. Marlon, sem jeito, pediu que seu pai se acalmasse. Ele só tinha ido na trilha e voltado. Parecia ainda não saber que haviam se passado 2 anos. Para ele, parecia que haviam se passado apenas algumas horas.
Quando sua mãe chegou, correu para abraçá-lo. Foi gritando que um milagre tinha acontecido. Que Deus, ele era muito bom por ter atendido suas preces. Seu pai apertou forte o ombro de Marlon e notou uma coisa estranha. O filho estava usando uma roupa completamente diferente daquela que tinha saído. Mas também, dificilmente estaria com a mesma roupa anos depois. Sua mãe notou o mesmo. Ela perguntou aonde ele tinha passado todo aquele tempo. Estava curiosa. Tentava não passar um ar de raiva. Você nos deu um susto e tanto. Por que fugiu? Ela queria evitar justamente esse tipo de pergunta. Mas Marlon não estava entendendo muito bem. Achou muito estranha a reação dos pais. Para ele, o tempo não tinha passado. Mas ele também notou que estava usando roupas estranhas. Quando ele contou que tinha ido fazer a trilha, achou um pouco difícil alguns trechos, pois a mata era muito fechada, dificultando a visão. Ele facilmente poderia se perder, mas só com a sua experiência achou a queda de água e o lago do estreito. Disse ter comido um pouco, tirado o tênis para colocar o pé na água. Depois, virou de lado e deitou um pouco, caindo no sono. Quando levantou, sabia que estava pronto para voltar, e foi o que fez. Ele veio direto para casa. Seus pais, então, contaram para ele que haviam se passado 2 anos, que a equipe de resgate não achou nada, nenhuma pista do que poderia ter acontecido, e a vida, ela tinha seguido. Muito triste, porém, ela não pode parar. Agora Marlon estava ali de novo. Nada estava fazendo muito sentido. Por um breve momento, Marlon se sentiu estranho, parecendo se recordar de algo. Olhou para suas roupas e realmente eram diferentes. Resolveu checar a sua mochila. Quando ele abriu, notou que seu celular não estava ali dentro, e a sua garrafa de água também não. Na verdade, nada do que havia levado estava ali. Só havia um pergaminho. Ele pegou e abriu. Seus pais se aproximaram para olhar, achando aquela história toda muito estranha e absurda. Seu pai disse que aquilo ali parecia o mapa do tesouro. Marlon percebeu que o lugar do X, que normalmente nos filmes marcava onde o tesouro estava enterrado, era o fundo do lago do estreito. Ele sentiu uma grande vontade de voltar ao lago, ainda mais depois do que tinha acabado de ouvir. Era necessário um retorno, mas seus pais tiraram isso da sua cabeça. O que poderia ter acontecido naquele dia com o jovem Marlon? As lendas dos desaparecimentos podem estar ligadas ao lago. Ali, naquele ponto do planeta, pode ser uma passagem para uma outra dimensão. Quando ele adormeceu, um portal secreto se abriu e ele acabou pulando para uma outra realidade paralela. Alguns segundos nessa outra realidade poderiam significar anos na nossa. O grande X no mapa é uma questão em aberto que precisa ser explorada. Uma história não termina sem que as pessoas descubram o que pode ter ali. Imagina um dia cair no seu colo um mapa desses bem antigo, com uma marca que aponta bem para o seu quintal. Não vale a pena fazer o risco, um grande buraco, para encontrar algumas moedas de ouro? Eu acho que elas talvez valham o seu sacrifício.